Olá, sejam todos bem-vindos a mais um CETIcast, o podcast da CETIC Capital. Bom, hoje a gente vai receber o Monteiro, o nosso head comercial aqui da CETIC, né, o nosso segundo podcast. A gente está fazendo aqui o lançamento do nosso canal, muito bacana, né? Inaugurando aqui o nosso canal novo aqui em questão do estúdio e material novo e coisas que vão ser lançadas aí para vocês aí que seguem o nosso canal. Então hoje a gente vai falar com o Ludervan, com o Monteiro, né? Mais conhecido como o nosso head comercial. Bem-vindo, Monteiro. Prazer em tê-lo aqui no nosso estúdio. Prazer, né? Brilhantando aí o nosso podcast. E vamos ver o que a gente consegue hoje extrair de bacana em cima dessa conversa aqui, levando para os nossos parceiros, os nossos clientes, os nossos ouvintes, o pessoal que assiste o nosso canal aí e vai pegando informação e buscando cada vez mais informação sobre crédito imobiliário, consórcio, todo esse ecossistema que a gente criou aqui na CETIC Capital. Bom, Monteiro, primeiro eu vou fazer uma listinha aqui, uma breve introdução aqui do contexto, vindo já inclusive do primeiro podcast que a gente começou a fazer e tal, e o outro que vai vir depois ainda, inclusive o nosso outro head e tal. Então eu queria saber um pouquinho mais de você, para o pessoal conhecer um pouquinho mais o Monteiro, entender como é que você veio para cá, desafios da vida, o que você construiu ao longo da carreira, o que a CETIC foi buscar o Monteiro no mercado, né? Como é que a gente organizou isso. Então, primeiro eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, de onde você veio, né? Ou seja, onde surgiu, né, o Monteiro, como é que você chegou até a CETIC, como é que você empolgou no projeto, que você está aí com a gente aí, você já está há um ano praticamente na CETIC com a gente. E agora, querendo ou não, com o desafio 2024, a gente está com um projeto cada vez maior, expansão cada vez maior. Conta um pouquinho para nós, Montes, ou seja, um pouquinho da história da sua vida. Conta um pouquinho para a galera que está assistindo a gente. Legal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, é uma honra, né? Muito grato aqui. E mostrar para vocês um pouquinho aí do dia a dia, não só da CETIC, mas quem são as pessoas que estão por trás da CETIC, né? Acho muito importante isso. E não só o meu head, que é o meu parceiro, Pietro, né? Mas chegou minha vez de falar um pouquinho da minha pessoa, do que a gente faz aqui. Acho bem interessante compartilhar vocês aí que estão aí em casa e nossos futuros parceiros. Sou natural de São Carlos, né? Sou formado em administração de empresa, pós-graduado em finanças e controladoria, com ênfase em marketing, né? Venho no mercado, queira ou não, eu me iniciei num trabalho como auxiliar de cobrança, depois fui para um banco, né? Logo me despertou, eu tive o convite de ir para uma seguradora, a qual fiquei bons anos nessa seguradora e, como todo mundo sabe, né, as coisas têm que ser repicadas, né? Então eu fui para uma outra seguradora, fiquei aí 20 anos no mercado segurador. E o legal de tudo isso é que eu não fazia nem ideia, né, nesse mundo de consórcio, ou seja, né, não conhecia nada disso. E aí, entre indas e vindas, né, acabamos se encontrando, né, Marcelo? E foi muito legal do que a CETIC tem, não só para oferecer para mim, né, nesse momento oportuno de crescimento, mas assim, da construção da CETIC, né? Eu acho assim muito, muito bacana. Mas a minha história, assim, entre seguradora e ter chegado à CETIC, são 20 anos e tem muita coisa boa para você aí de casa aí, desse convite que hoje não só aceitei, como faço parte e tem um propósito a seguir em frente. Pô, legal. Então, Monteiro, pegando um pouco de tudo que você passou ali, 20 anos de mercado segurador, legal isso, eu vou partir para a segunda fase aí da nossa conversa, que é o nosso mercado de atuação, e conversa muito, né? Um dos motivos de você ter vindo para cá, né? Então, ou seja, um pouco da CETIC, área de atuação, depois eu vou fazer uma introdução aqui, queria que você explicasse para o pessoal a área efetivamente de atuação que você está tocando aqui dentro, você é o nosso head comercial, nós está tocando todo o nosso time comercial, estando puxando até da segunda para a terceira fase nossa, que seria área de atuação e métricas de atuação da CETIC. Então, ou seja, estamos falando de área de atuação específica,
Ou seja, o que efetivamente o Monteiro desenvolveu em um ano aqui com a CETIC, já dentro até o pessoal, né? Foi fantástico, a gente teve um ano de 2023 extremamente primoroso, como criamos, né? Literalmente a expansão da nossa área comercial, né? Aí você explica um pouquinho, né? Volume de ACES, né? Que também um pouquinho a gente vai entrar na questão do que são os nossos ACES. Então, explica um pouquinho para nós a seguinte situação. A área de atuação sua, efetivamente, seja ela territorial, seja ela também especificamente no negócio em si, né? Porque na CETIC em si, e um pouco dessa área de atuação, as métricas que você colocou e como desenvolveu isso, né? Os gestores, né? Todo esse desenvolvimento que você colocou ali, que trouxe a gente até aqui, né? De uma questão que a gente já tinha, lógico, você tinha uma atuação bacana no mercado segurador, né? Como é que é essa história, ACE, corretor de seguros, e como é que a gente levou isso para uma métrica agora que está indo também para 2024. Legal. Falando um pouquinho, né, do ACE, né, estamos falando de agente de crédito especializado, né, que nada mais é que o nosso corretor, o tão falado corretor de seguro, né. Nós iniciamos aí com 15, né, hoje são mais de 100, e o bacana disso é que a gente começou, né, um aqui, um ali, logo a gente percebeu que precisava de mais gente. Logo, a gente colocou uma pessoa, hoje está devidamente em Bauru, hoje eu tenho outra também em Catanduva e tem uma pessoa em Campinas. E o legal desse comercial, o que a gente fez? No modelo supernatural, nós chegamos apresentando a CETIC, nada diferente, né? Aquilo que o corretor de seguro, né, que a gente chama de ACE, que ele poderia ter uma renda extra, ele poderia buscar algo a mais dentro do seu nicho, que é realmente vender seguro, né? E que a gente enxergou que é possível sim ter uma renda extra, e a gente foi mostrando, buscando o mercado, e quando a gente viu, a gente já estava com bons números de corretores. E a estratégia toda usada, Marcelo, foi um negócio assim diferente. Nós chegamos num corretor, né, mostrando para ele qual que era ou seja, qual era o benefício que a gente tinha para oferecer a ele. Ele, mais do que depressa, ele entendeu e falou, poxa, eu posso agregar isso na minha carteira, porque hoje o corretor de seguro, né, ele tem diversos produtos, ele precisa cada vez mais tá mostrando algo para o seu cliente, porque o seu cliente, talvez ele não tenha isso com ele, mas ele tem isso em banco, ele tem isso numa associação ou numa cooperativa, né? E logo a gente tomou todo o interior de São Paulo, né? De uma forma que, a hora que a gente viu, a gente já estava meados de novembro, dezembro, né? Hoje a gente tem praticamente fila de espera de corretor para entrar conosco, porque tem sim algumas métricas, né? Tem um outro lado do corretor para ser o nosso parceiro, né? E a gente mostrou para ele que é possível, né, ele vender o consórcio ou até mesmo, né, ele ter essa questão de crédito imobiliário, né? É uma coisa difícil? Não. A única coisa que ele precisa fazer é estar nos indicando. E aí a gente logo já, como falei, fomos ao interior, conseguimos aquilo que a gente queria, não foi digamos assim, uma jornada tão simples, por sinal, tomamos muito sim do que não, né? Foi muito bem aceita a CETIC, e a gente conseguiu mostrar aquilo que realmente era o nosso propósito. Então eu vejo assim, você aí, corretor de seguro, que não conhece a CETIC ainda e tiver a oportunidade de conhecer, entre em contato conosco, porque a gente tem um diferencial que vai sim trazer uma renda extra a você, e não tenha dúvida, não só você, mas também a todo o seu time da sua corretora. Pô, legal, está mostrando um merchan aqui bacana, né, Monte? Mas assim, olhando então nesse sentido, a área de atuação, como você falou, a gente tomou o interior de São Paulo, passamos de 50 cidades, né? Passamos. Então, por mais de 50 cidades, mais de 100 corretoras, você mesmo comentou, o que é muito bacana, a aceitação, estamos com um corretor na fila de espera aí, né, corretores aí, literalmente esperando a gente conseguir fazer a adequação, porque senão aquela história, né? O importante a gente achou que ia ser mais difícil angariar corretor, e muito pelo contrário, né? E tem uma demanda reprimida ali que realmente quer vender o produto, mas precisa de assessoria, porque se a gente pensar friamente, né?
O corretor de seguros pode vender sozinho, o produto de crédito, o consórcio, seja o que for. Mas se ele quer fazer pela CETIC, mostra que o nosso diferencial é muito interessante para que o corretor consiga tracionar e gerar faturamento extra. A gente, né, além do que ele já ganha no core dele, que é a corretora, que é o seguro, ele consegue ganhar uma grana muito, muito forte, trazendo mais faturamento para dentro da corretora. E com isso, aí a gente entra na questão do que a gente estava comentando, dos ACES, nossos agentes de crédito especializados. Então, avisando um pouquinho aqui, tentando que você esclareça um pouco mais para o pessoal que está nos assistindo, é o seguinte: quando a gente criou a política dos ACES aqui, né, que a gente apelidou carinhosamente de agente de crédito especializado, porque estou falando de crédito e não de seguro, apesar de estarmos usando o agente, a gente acha que o agente é o cara que vai levar para o cliente final aquele tão sonhado caminho. O corretor de seguro já é um profissional que assessora, né? O cara, para fazer um seguro bem feito, vai fazer corretor de seguros, lógico. Assim como a gente brinca, né? No mercado sempre foi, né? Seguro só com corretor de seguros, né? Corretor de seguro. Agora a gente fala que é crédito também só com os ACES, né? Aí a gente vai colocar nesse sentido. Então, pensando nesse sentido, o que você sentiu aí nessa jornada aí, né, de 2023, nessa expansão, o time comercial, o pessoal também, aí explicando um pouquinho também, queria que você falasse um pouquinho da origem dos seus gestores, onde esse pessoal veio, né? Ou seja, como que foi esse desenvolvimento bem bacana que foi feito dos gestores e, consequentemente, com uma visão de por que a gente escolheu o corretor de seguros. A gente podia ter escolhido qualquer outro profissional no mercado, né? A gente está falando de mercado imobiliário, né? A gente podia estar olhando mais para outro tipo de profissional, mas a gente olhou para o corretor de seguros, né? E sendo o corretor de seguros o cara que a gente viu como um canal interessante, eu queria que você desse uma explanada aqui, até porque já pegando um gancho nessa questão do porquê corretor de seguros, né? Os gestores, a origem, porque o tipo de profissional que você trouxe, olhando para uma questão de como essa expansão foi e como ela vai estar olhando para 24, 25 e tudo mais. Isso e mais. Conta aí. Legal. O time é formado hoje por ex-funcionários de grandes companhias seguradoras, né? E por que a gente trouxe profissionais do mercado segurador? Porque o comercial de uma seguradora, ele não só tem todo o relacionamento com o corretor de seguro, mas a gente começa a falar a mesma língua do corretor de seguro. Perfeito? Não só mostrando para ele que é possível dentro ali da carteira dele, né, que tem muita gente hoje que tem carteiras com 3, 5, 10, 20 mil clientes, e fala com o seu cliente apenas uma vez no ano. E não sei se você sabe, né, Marcelo? O próprio corretor de seguro, ele não faz essa abordagem. Ele fala uma vez, ele renova e não tem a oportunidade de oferecer talvez o segundo ou o terceiro produto. Ele fica ali na renovação, né? Ele pode e deve oferecer outros produtos. Mas o interessante disso é que o corretor, ele nunca teve acesso ao crédito, ou seja, para oferecer. Então com esse time de ex-funcionários de seguradora, tornou-se muito fácil, né? Por exemplo, eu tenho a Fabiana, que ela é de Bauru, recentemente ela veio de uma grande companhia do mercado, né? E ela não só está atuando em Bauru, como também em toda a região, está indo até Paraguaçu Paulista, né? E um desafio ainda de trazer mais e mais ACES, como a gente falou, né? Devidamente também, né? Aquele corretor que também que tem interesse também para o crédito imobiliário, não simplesmente que ele venha para fazer uma operação. Não é isso que a gente quer. A gente quer realmente que a gente seja o diferencial para o corretor e para o seu cliente, para que ele entenda que poxa, a CETIC posso não só fazer, mas confiar que aquilo vai embora. Eu tenho também na região de Catanduva o Francisco. Francisco também vem de uma outra companhia seguradora, né? Conhecendo todo o mercado ali a gente fala noroeste, né? Oeste ali, né? Indo para Rio Preto, Santa Fé do Sul e assim vai, né? Nós estamos buscando logo agora nesse trimestre, não só Ribeirão Preto, que a gente deixou para uma outra oportunidade, né? Temos o Daniel também aqui, não só que vem de uma seguradora também, uma seguradora a qual eu trabalhei também por 10 anos, conhece todo o mercado aqui do interior
e vem trazer essa modalidade a qual algumas ou uma única seguradora tem isso. E o legal de tudo isso foi o seguinte, foi assim, contagiante. A gente mostrar para o corretor, através do nosso relacionamento interpessoal com o corretor, a facilidade que a gente conseguiu não só mostrar para ele que é possível, né, trazer a carteira para que a gente possa trabalhar ela, ele consegue visualizar isso através do nosso sistema, tudo aquilo que a gente fala isso com o corretor, ou com o seu cliente, perdão, com o seu cliente. Então, de uma forma simples, ágil, né, e de uma interação muito prática, ao qual ele fala assim, poxa, vocês vão falar com o meu cliente? Não, cara, tá ali na plataforma, né, no sistema. É mais um sistema que ele tem de uma companhia, a qual ele pode acessar em tempo real e participar todo. Ou seja, ele tem a visão do cliente dele em 2 toques. Ele consegue visualizar tudo. E aí, Marcelo, o que a gente fez? A gente foi para o interior com esses 3 profissionais, né, de longa experiência no mercado, trazendo grandes e bons corretores, né, não só para encorpar isso, mas mostrar que é possível o corretor de seguro ter acesso ao crédito, né? E a resposta do corretor foi assim de imediata. Ele não só gostou, como ele começou a entender que aquilo é possível ele ser um representante. Então, dentro do nosso time, essa formação dos ACES, e temos um desafio pela frente, né? Precisamos aí, vamos chegar aí a 150, 200 ACES ao longo de 2024 e abrindo outras regiões, falando de expansão, a gente provavelmente vamos logo para o Vale, vamos logo para o litoral e segmentar. Por que eu disse assim, por que tem vários corretores da Feliz Spelo? Porque o que a gente cadastrou, o que está trabalhando com a gente tem que dar uma sequência, tem que ir até as coisas conseguirem ele entender e conseguir multiplicar para a sua equipe, fazer o primeiro negócio para ele falar, poxa, estou confortável. E não é do dia para a noite que todo mundo acorda para comprar um imóvel. Falando um pouquinho de expansão, é exatamente isso. Então a gente tem mão de obra qualificada, corretor, a gente também procura bons e grandes e médios corretores que tenham a veia para a área de crédito imobiliário, né? E a gente também vai trazer, né, nessa expansão outros produtos aí que vêm agregar na sua receita. Bom, bacana. Então, seguindo aqui, como a gente falou, questão de expansão, então mostra aqui, primeiro, né, a CETIC, como é que ela se desenvolveu. Então, ou seja, nós somos o quê? Nós somos uma plataforma. Perfeito. Ou seja, nós não somos um vendedor de consórcio, um vendedor de crédito, muito pelo contrário. A gente é uma plataforma multiproduto, multiparceiros, correto? Que tenta desenvolver, como a gente fala aqui no sistema omnichannel, a gente fala que é multicanal, né? A gente é omnichannel, a gente entrega de plataforma digital, dando o quê? Clareza para o cliente, clareza para o corretor, previsibilidade e levando o produto de maneira mais clara e muito mais objetiva para o objetivo do cliente final. E aí a gente conseguiu esse efeito na expansão, que foi o corretor se interessar e vir com a gente nesse sentido. Pegando esse gancho, o que foi muito interessante, e aí também quero que você conte um pouquinho mais do pessoal, é uma experiência que eu tive com você bacana, né? Que foi a visão do seguinte: o corretor de seguros, eu pelo menos brinco, né? Eu passei pelo mercado de seguros também, nós somos egressos do mercado de seguros, e fomos, né? Fizemos uma passagem para o mercado de crédito, e o corretor de seguros, até por uma questão de mudança de mercado, métrica de mercado, ele vem se diversificando. Além da modalidade vasta de seguros, o corretor de seguros também está indo para uma outra vertente também, que é a vertente do crédito. Ele também, porque por lei o corretor de seguro ele é um agente financeiro, então ele está agora olhando de maneira mais ampla. O mercado está crescendo, o mercado está se modernizando, isso é um caminho natural. E nós, lógico, vimos aqui como CETIC, o corretor de seguros, que é o seguinte: o que o corretor de seguros no final da história cria? Ele cria relacionamento, né? Então, ou seja, a gente olhou aqui, né, a vastidão de clientes que estão dentro das corretoras de seguros, né, movimentam aí milhares e milhares de clientes lá dentro, e a gente viu que seria interessante ajudar o corretor a explorar isso, fazer o tão famoso cross-sell, né, da carteira. Pegar a carteira e falar, peraí, vamos ganhar dinheiro com o cliente, né? Mexer com o CAC, né? Que é a cuja aquisição de cliente é muito caro buscar um cliente fora. E o corretor tem muito cliente
dentro de casa. A gente falou, pô, então vamos melhorar o CAC do cliente, ou seja, melhorar o CAC do corretor e trazer um custo de aquisição de cliente mais barato, rentável e trazendo faturamento para dentro do corretor com isso. E aí a gente viu o quê? Que era bacana explorar isso com o corretor, fazendo o corretor em duas frentes, né? Então a gente criou o sistema nosso de tracionamento de carteira, é vitorioso, a gente viu que a visão é interessante, então eu queria que você explicasse um pouco essa visão nossa do tracionamento de carteira, é um negócio bem legal, né? Até porque a gente, pegando um gancho, né? E eu pro meu lado aqui que estou tocando a área executiva, a gente fez um trabalho enorme de segurança da informação, LGPD, securitização de dados com apólices de seguro cibernético, né? A questão toda da maturação em questão da informação, como que essa informação era segura, né? E organizada para chegar para o cliente digitalmente, dentro da nossa plataforma Omnichannel. E do outro lado, olhando para o cara que é o principal ator que a gente fala além do próprio ACE, que são quem? Os funcionários do ACE. Né, que nós chamamos de ACE também, né, que são agentes de crédito especializado, mas, ou seja, quem lida, né, no dia a dia com o cliente, o corretor de seguros tem milhares de clientes. Quem lida no dia a dia é o funcionário. E a gente criou o nosso programa, tivemos aí, né, alguns funcionários ganhando bastante dinheiro com esse negócio, que é o Sales Expert. A gente lançou o Sales Expert o ano passado, foi um baita sucesso, vários usuários aí que a gente chama, que é os ACEs, né, que eram os funcionários do ACE, dobraram o salário. Sim. Teve gente que casou aí pagando esse negócio. Foi bem interessante aí o que houve com essa expansão. E agora a gente vai acelerar mais o Sales Expert. Então eu queria que você desse um spoiler. Nós vamos lançar aí nos próximos dias a nova campanha do Sales Expert 2024. Vem com um monte de premiação, brindes. Né? Ou seja, esse ano a gente quer fazer o Sales Expert ser mais visível do que é, olhando os dois lados, em que o corretor de seguros tem credibilidade, o corretor de seguros tem tempo de estrada, o corretor de seguros tem relacionamento, o corretor de seguros tem a carteira de cliente com um cross-sell vultuoso para ser explorado, e nós conseguimos encontrar uma veia que, de novo, também trouxe outros corretores, que é o tracionamento e o Sales Expert. Dá uma palhinha pro pessoal do que é essa história aí, depois eu dou uma complementada aqui. Então, Marcelo, como você estava falando, foi uma coisa tão engraçada essa questão do tracionamento, porque nós chegamos no corretor, né, e de repente falando do maior bem dele, né? O que é o maior bem dele? Não só a sua família, mas a sua carteira, né? Aquilo que ele conquistou ao longo de 5, 15, 20 anos. E a hora que a gente fala para ele que a gente vai tracionar o cliente dele, que a gente vai fazer o cliente dele entender que a corretora dele existe crédito ali, ele fala, poxa, eu não consigo entender isso. Ou seja, estamos fazendo marketing pro cara. A ideia é dizer para a corretora o seguinte: olha, corretora, eu vou ser seu agente de marketing, vou mostrar para o seu cliente que você tem crédito de uma forma que você não saberia falar, nós vamos saber falar por você e levar o cliente até você. Eu digo até mais, Marcelo, isso tem um custo. Isso é verdade. Isso tem um custo um custo e não é barato. É isso mesmo. Né? Esse custo que para ele não existe, esse cliente volta. E esse cliente não só volta, a gente não tem como saber a expectativa de compra de um cliente quando está falando de imóvel. Porque se for um automóvel, ele vai te ligar para falar do endosso, está falando que está trocando, ou, enfim, vendeu, ou teve um sinistro, enfim. Esse é o dia a dia do corretor. Mas junto ao tracionamento, falando da carteira dele, que é algo tão importante, ele não tem a dimensão, a hora que a gente consegue fazer isso e falar, o seu cliente, ele quer, ele necessita, ele compra terreno, ele compra casa, ele reforma. E outros produtos que nós temos dentro do nosso portfólio, que são, hoje nós estamos falando em 9, mas já estamos aí com 15 praticamente produtos para soltar no mercado. E com isso, Marcelo, esse tracionamento foi uma coisa assim bem interessante, que ele, ao mesmo tempo, desconfiado, né? Vamos falar com o meu cliente? Cara, de uma forma super simples, muito assim próxima, porque ele tem um relacionamento muito transparente com o segurado dele, nós conseguimos não só mostrar, por quê? Porque o cliente voltando, ele passa para quê? Para os funcionários da corretora. E hoje um funcionário de uma corretora, ele fala em média aí, tem funcionários que tratam aí 10, 15 renovações por dia. Né? Então, ou seja, tem muito contato. E o relacionamento não é de 1 ano, 2 anos. É um relacionamento de longa data.
E a partir do momento que o funcionário também engajado junto com o propósito ao qual nós vendemos ao ACE, de ter esse contato com o cliente e fazer a oferta do crédito de uma forma, seja para o tracionamento ou o próprio funcionário da corretora falando para ele, ó, agora nós aqui da corretora XPTO, nós temos aqui crédito, não só crédito imobiliário, mas nós temos outras oportunidades a qual você pode fazer aquisição do seu imóvel ou qualquer outra oportunidade que você precise de dinheiro, ou seja, está fácil. Tem dentro de um corretor de seguro, né? Trazendo para a realidade o quê? Porque o que a gente conseguiu aí, e isso é uma questão que tem que deixar sempre claro, o corretor de seguros, ele vem para a CETIC, ele pode vender o produto de crédito direto no mercado, ele pode vender o consórcio direto, ele pode vender um crédito imobiliário direto. É que o corretor de seguros, ele foca no que a gente tem de mais valioso na CETIC, que é a entrega. Exato. Eu brinco, né, que nossa entrega é pagar o sinistro. Né? É onde o corretor de seguros, para ele, o cartão de visita do corretor de seguros não é vender seguro, é pagar sinistro. Verdade. E para nós, quando o corretor de seguros vê que a gente consegue não só levar o crédito, mas transformar esse crédito em imóvel, né, ou seja, em bem do cliente, o sonho em realidade, como a gente fala, né, automaticamente é onde a gente traz a credibilidade para o corretor. E aí, então, pegando esse gancho, como você falou, nós estamos com milhares, né, de clientes já internalizados na base da CETIC com toda a segurança e os corretores. Isso já não é... Para nós, no começo foi uma questão de um paradigma, né? É verdade. Virava até um ponto de dizer assim, nossa, será que vai? E hoje a gente tem tanto cliente de corretor dentro da nossa base e os corretores sabem da seriedade nossa que a gente quer usar a base do cliente de uma maneira de marketing para levar esse cliente para o corretor, não só no seguro, mas efetivamente no crédito. Isso é muito bacana. E aí, pegando mais um gancho aqui na minha lista de perguntas. Marcelo, eu só queria fazer um parentezinho aí. E o legal disso é que a partir do momento que o corretor ele começa a ser provocado com esse tipo de situação que ele nunca teve, ele começa assim, poxa, peraí, cara, automóvel, essa galera faz para mim aí, ó. E ele começa a fazer o quê? Buscar os seus grandes relacionamentos, suas grandes contas, seja os PJs, parrudo, enfim. E ele começa a fazer essas prospecções com outra visão, né? Ele começa a trazer aquilo que o seu cliente nunca teve, algo, né, diferenciado, e ao mesmo tempo o corretor mexe com a zona de conforto dele, ele fala, poxa, eu consigo ganhar dinheiro com isso aqui, eu acredito. E dentro do que a gente estava falando também, dentro das campanhas a qual você falou, do Sales Expert, a gente tem como benefício também, não digo premiar o seu colaborador, que está junto também nessa jornada, não só da prospecção, mas de levar o crédito, né, através da sua imagem, do seu nome, né, esses assets estão em grandes centros, mas assim, vender a CETIC como uma parceira dele. A gente tomou um cuidado na CETIC sempre de escolher a dedo, né, como a gente fala, né? Nós estamos em mais de 50 cidades, com as principais corretoras em cada cidade que a gente está colocado, que é muito bacana, até porque foi uma métrica, uma das métricas da CETIC para estar indo, né? Ou seja, os melhores corretores para a gente levar o melhor produto. Exatamente. Né? A gente olha sempre e fala essa linha. E aí, dentro dessa visão que a gente estava falando do Sales Expert, eu queria me aprofundar um pouco mais aí na questão do Sales Expert, que a gente vê o seguinte, então a gente viu algumas, né, várias, né, que a gente viu que aconteceu aí ao longo de 2023, premiações altas, né, como eu falei no começo, né? Mas tem gente até que, viu, tem gente até que marcou o casamento rolando aí, ó. Casou, rolando as né, noivas da vida aí, então, ó. Tem ninguém então, até assim, casou, comprou carro. Então isso é legal. O bacana é que o retorno aí, uma coisa que eu vejo que o corretor de seguros chama muita atenção, o próprio corretor e também o próprio colaborador, é que os valores são maiores, como você falou. Como a gente está falando de imóvel, a gente está falando de ticket alto. Perfeito. Ticket alto, retorno alto. Então a gente faz a proporção, né, de quantos seguros tem que renovar para bater, às vezes, uma comissão que a gente consegue pagar para um corretor, a discrepância é absurda, né? Uma coisa fora até do contexto. Ele fala, nossa, se eu tivesse, eu teria que fazer muitos carros para conseguir uma comissão desse tamanho. Me permite, e tem um negócio bem interessante também.
Cara, ele só vai na jornada, ele só tem que indicar, Marcelo. Exato. Ele não tem que fazer nada diferente, porque não é o métier dele dia a dia. Ele continua renovando, ele continua oferecendo os outros produtos, mas é o seguinte, a partir do momento que ele consegue colocar isso dentro da nossa plataforma, a gente segue. E aí, você estava comentando sobre o Sales Expert, né? Estava falando. Tem vários participantes aí que a gente chama de indicadores da corretora, que só para vocês terem uma ideia, gente que trocou de carro, tem gente que deu entrada em apartamento, tem gente que fez não só o seu casamento, né? Como eu estava falando, estava enrolando a noiva um bom tempo aí, né? Saiu o casório, né? Mas o interessante é o seguinte, ele só tem que fazer indicação, gente. Toda a jornada é feita por nós. Ou seja, o corretor, né? Não fica preocupado que o seu funcionário vai ficar só dedicado a indicar e tudo mais. Não, cara. Enquanto ele está falando com o seu cliente, ele está ali oferecendo, né? E a gente vem com, né? A gente estava chamando de pacote de marketing, né? Até o Mikael, se ouvir isso, vai ficar bem contente, né? Porque a gente vai vir... O soma de marketing vai sofrer esse ano. Né? Vai vir pesado, né? Que a gente costuma usar. Mas, assim, tem muita coisa nova aí para a segunda quinzena de janeiro aí. Muita coisa nova chegando. Mas, falando do Sales Expert, é exatamente isso. Então, o funcionário, o indicador, ele também faz parte do negócio. Só que ele é remunerado e muito bem remunerado, né? Direto na conta dele, não tem que passar pelo corretor de seguro, cai direto no seu cartãozinho aí, ó. Não se preocupe com isso, tá? Ah, vai cair lá, depois me passa. Não, tivemos esse cuidado, corretor. Vai direto para o seu colaborador, sem custos, sem dor de cabeça, parte fiscal, você pode ficar tranquilo e que dá certo, confie. E eu tava pegando esse gancho vendo no Sales Expert, que muitas coisas legais aconteceram nesse sentido. Então, quando a gente olha para essa questão de como que isso começou a se tornar parte, né, com alguns falam, nova campanha, o pacotão de marketing que vem em cima do colaborador, mostra o seguinte, né, o corretor também está mostrando que lembra do colaborador. Né? Ou seja, não é o corretor ganha sozinho, muito pelo contrário, o colaborador também ganha, então vira um grande ecossistema. Claro que a CETIC consegue entrar, consegue acessar, mas é legal que os colaboradores também participam da jornada, participam daquilo, porque querendo ou não, muitas vezes, muitos clientes e muitas corretoras, que a gente sabe que a gente tem corretores aqui grandes, que muitos clientes não conhecem o próprio corretor mais. O corretor ficou grande, então o que acontece? O cliente tem contato com o funcionário muitas vezes, então aquele contato ele é muito direto com uma pessoa pré-específica, né? Ou seja, então aquele funcionário ele consegue ter um relacionamento que foi criado pela corretora, mas o corretor mesmo em si não está mais ali, mas está direto. Não aparece, né? Exato. E a gente fez algumas vendas interessantes aqui, né, ao longo de 2023, enorme, né? Muita coisa grande, galpões logísticos, mansões, casas e tal. E foi legal porque a gente viu o quão é bacana o tamanho do impacto disso diretamente, não só no bolso do corretor e do colaborador, mas como que impactou isso no ecossistema do cliente em cima desse negócio. E aí eu queria entrar num outro tema contigo, que é uma visão de pré e pós-venda, né? A gente, né, também ao longo de 23, né, a gente viu que o atendimento, né, porque no final da história, o corretor de seguros vende seguro, não, quem vende seguro é seguradora, o corretor de seguro vende atendimento. Nós vendemos o consórcio, o crédito imobiliário, nós não vendemos, nós vendemos atendimento. O produto do crédito e do consórcio são dos bancos parceiros, das administradoras parceiras, né? Então, ou seja, no final da história, a CETIC, como plataforma, ancora um monte de corretor de seguros que vende atendimento e tem que manter uma credibilidade ilibada. Né? Porque se a gente não atende bem um cliente do corretor, ele vai perder o cliente. Que é a mesma coisa se uma seguradora não fazer um bom atendimento no sinistro para ele, vai perder o cliente. E a gente teve um êxito bastante interessante. Eu estava pegando até um gancho, né? Eu tive conversando com o corretor hoje pela manhã, que foi muito bacana. Ele me ligou e falou assim: pô, Marcelo, eu tive um pouco devagar em 2023, em 2022 ele foi um dos grandes ganhadores nossos, tem vídeo dele inclusive no nosso canal do YouTube. Ele falou, pô, eu tirei um pouco o pé para cuidar da saúde e senti falta do dinheiro. Ele falou, agora eu preciso retomar forte, porque querendo ou não, ele sentiu um impacto na corretora, no faturamento dele, foi muito legal. Né? E a gente falou, poxa, vamos bater um papo ali e vamos retomar. E ele está muito empolgado para retomar. Então é bacana quando a gente vê um corretor, num ano ele subiu forte. Esse ano de 23 ele fez alguns negócios, recentemente a gente acabou de fechar o negócio da corretora dele,
mas ele, por não estar no mesmo ritmo, ele falou, o bolso sentiu. Interessante a gente ver essa diferença. E aí, partindo para isso, né, a gente estava falando, você acabou de falar, o corretor participa da jornada. E com isso, a gente desenvolveu os nossos closers, né? Os nossos caras de fechamento. Que é, poxa, então o que o corretor tem que entender, né? O pessoal tem que entender. A CETIC, ela faz uma jornada omnichannel dizendo o seguinte: não é uma plataforma fria. Claro, o cliente, o ACE, ele tem que ter tudo isso em tempo real, ele tem que ter um sistema em tempo real, né? O que a gente fala sempre, né? A simulação nossa, ela é pouco rápida, 20 segundos, o cara consegue ter uma simulação de fechamento, um negócio que a gente conseguiu desenvolver um algoritmo super bacana. Então, o preço que está ali, ele gostou, vai acontecer. Daí ainda conseguimos baixar o preço muitas vezes, né? E com isso, a gente focou muito na questão da experiência do usuário, a experiência do cliente. Porque no final da história, ele não está comprando um equipamento que ele vai levar para casa e ver se gosta. Ele está comprando uma experiência. Nós vendemos algo intangível, né? Vender seguro, o corretor sabe, né? Vender promessa. Só vai saber o que comprou, onde que precisar. E reza para não precisar, ainda que é o seguro. No nosso caso, ele vai usar. Nós vendemos a perspectiva de ele comprar o sonho dele. A gente fala que é o maior sonho do brasileiro em toda a vida, é a casa própria, muitas vezes. Ou um grande investimento, como a gente sabe. E em cima disso a gente falou da questão, queria que você desse um brief aí para nós, uma conversa sobre a atuação dos closers. Nós temos hoje 2 closers ali, muito bons, o pessoal é acelerado nisso. Qual a expansão que está vindo no gestores, já está aí na pauta de aumento, os closers já estão também pensando em aumentar, porque era 1, já virou 2, é que assim vai acontecer, vai andar mais. E aí, em cima disso, como é que você vê a questão dos closers numa questão de dar a segurança ao cliente, porque o closer ele cuida, né, efetivamente de toda a negociação, que aí não é feita pelo ACE, a negociação técnica, né, e ancorar ele para ir para o pós-venda. A CETIC faz todo o back-office disso, né, que seria o pós-venda do crédito, mas a jornada, que inclusive depois vai ser explicado no próximo podcast que a gente vai fazer com o nosso head de operações do Petrobon, né? E aí, como é que ancora isso? Ou seja, poxa, então o ACE prospectou com a gente via marketing nosso, ou seja, dá um briefing um pouco da jornada. Então, fizemos tracionamento de carteira, fizemos o Sales Expert ajudado ali pelo funcionário da corretora e, consequentemente, o closer faz a base técnica e um pouquinho dessa jornada para o pessoal ter essa visão de pré e pós-venda. Como é que isso se desenrola? Ok. Legal de tudo isso é que o corretor de seguro, ele, a partir do momento que ele terceiriza o atendimento, ele fica um pouco preocupado. Por quê? Cara, será que vão atender dos meus modelos, do meu modus operandi? Como vai ser isso, né? E nós temos um cuidado com não só com as 2 pessoas que estão à frente do closer nosso, são pessoas extremamente que conhecem do produto, pessoas que trabalham no tempo do cliente, né, conversam. Tem cliente, né? Vou abrir um parênteses aqui. Cara, a gente atende médico 10 horas da noite. Tem atendimento 6 horas da manhã. Então a gente faz o quê? Um atendimento personalizado, né? E embora também, só para vocês estarem por dentro, o corretor ou o funcionário da corretora, né, eles podem participar a qualquer momento. Né? A gente faz conferência, visita presencial e tudo mais. E por falar de atendimento, o nosso closer ele tem todo o cuidado, o tato de entender a real necessidade do cliente, né? Momento de compra dele, né? Ansiedade, né? Então a gente faz tudo isso muito bem personalizado, mostrando para ele e falei, pô, meu, é o seu sonho, a gente vai até a entrega da chave, nossos produtos atendem essa expectativa, com esse custo, com esse prazo, né? Falando na parte de todo documento, só para vocês terem uma ideia, toda essa parte de documento não passa por ninguém da CETIC, especificamente só passa para os closers. Então essa segurança que a gente tem, Marcelo, toda essa parte de compliance que a gente tem, né? Mas toda essa documentação do cliente, toda essa responsabilidade, ela está voltada ali com o closer, ou seja, ninguém mais fala com o cliente. E aí a gente tem o quê? A gente tem um atendimento personalizado, humanizado, e a gente consegue entregar exatamente aquilo que o cliente espera. Diferente do que ele vai encontrar aí na jornada se ele for em um banco, como eu falei, numa cooperativa. E ele tem o quê? Ele tem ao seu lado, o cliente,
o seu amigo, o seu corretor, aquele que ajudou ele ao longo da jornada de 5, 10 anos. E os nossos closers, no caso o Diego e a Aline, são extremamente experientes, como eu falei, fazem um atendimento impecável, né, no tempo e na praticidade e na informação, né? E a gente tem aí como meta também, né, a gente está aumentando o número de close, porque os nossos atendimentos tendem a aumentar e já estão aumentando, a gente tem essa necessidade, né? Mas o interessante é que o nosso atendimento também é diferenciado. Então, o corretor que está aí nos ouvindo pode ficar muito bem tranquilo e confortável, porque a gente cuida como fosse você. A gente tem cuidado, né? A gente tem seguir os anseios, a emoção do cliente, e a gente está junto com ele nessa jornada aí. Legal. Então, com isso, a gente consegue ancorar o cliente numa visão do seguinte: a gente sabe que a jornada do crédito imobiliário ela é penosa, né? Comprar imóvel não é simples. No Brasil, comprar imóvel, como eu brinco, não é para amadores. É muita burocracia, tem uma série de expectativas. Estamos no Brasil, país da burocracia, mas assim, dá para fazer uma jornada mais tranquila do que um financiamento. Por quê? Por que a CETIC existe? A CETIC existe para fazer uma jornada mais assertiva. E o corretor começou, né? Ou seja, por isso que a gente teve tanta aceitação, a ver valor no que a gente está oferecendo, que não é vender consórcio ou vender crédito imobiliário. É vender a jornada para o cliente, que é basicamente o que o próprio corretor de seguros faz. Ele vende a jornada do cliente ao longo do seguro. O seguro é um produto da seguradora, não um produto do corretor de seguros. Com isso, para fechar aqui a nossa lista de perguntas e tal, aí desse bate-papo que a gente está tendo, focado efetivamente, então, como eu te falei, na experiência do cliente. Então, ou seja, Monteiro, olhando para o que a gente está olhando, né, a busca efetivamente, aí eu queria que você desse uma explanada na CETIC, na experiência do cliente, o que a gente quer, onde a gente quer chegar com isso. Ou seja, quando a gente começa a olhar efetivamente para o grande aspecto, a gente precisa levar para o cliente algo que ele goste. Ou seja, comprar um imóvel tem que ser uma jornada prazerosa e não o sonho virar pesadelo, né? Com isso, dentro das métricas que a CETIC usa para isso, numa visão até do que o corretor de seguros vê, escolher o produto certo, escolher o momento certo e direcionar o modelo certo. Como é que você vê com toda essa estrutura que foi criada dentro da CETIC, né? Ou seja, tecnologia de ponta, né? Multicálculos que a gente coloca ali em tempo real, os gestores, os closers, ou seja, né, toda essa expansão, toda essa segurança tecnológica, essa segurança securitária mesmo, com questão de LGPD, compliance, seguros cibernéticos e tal. Como é que você vê que, dentro da sua experiência, no mercado de seguros, 20 anos trabalhando em grandes companhias, né, que também te trouxe para isso, né? Ou seja, o que atraiu o Monteiro para a gente fechar a conversa, dentro de tudo, toda esse ecossistema que a gente está criando, para você ver na experiência final de que você deseja, dentro do que a CETIC está colocando, uma experiência do cliente final. Legal. Hoje, o cliente, ele, como a gente falou, né, ele não acorda para comprar um imóvel, né? Fala, poxa, hoje eu vou comprar um imóvel. Não. Ele vai hoje nos seus bancos, no que ele tem relacionamento, né? E ele nem imagina que um corretor de seguro pode oferecer esse grande diferencial para ele. E nós aqui da CETIC, nós temos aquilo, né, feito na medida para o seu cliente. Na visão do cliente, ele fica extremamente confortável, não só pela parcela, não só pelo prazo, mas todo o atendimento, né, todo o requinte da negociação, dessa proximidade, para deixar que ele realmente esteja fazendo o melhor negócio, né? E isso, ele acaba tendo a percepção que o que ele pode encontrar no mercado é totalmente diferente do que a gente está querendo entregar, né? E o corretor pode acreditar nisso, que o seu cliente, ele será e vai ser muito bem atendido, porque ele já teve uma experiência negativa. E a hora que a gente está falando em crédito, isso não dá certo, já comprei outro dia, tal. Só que o corretor precisa entender e passar ao seu cliente que nós não trabalhamos com, né, a gente fala, o modelo tradicional
de consórcio. Pelo contrário, nós fazemos uma jornada toda ao avesso, né? Eu falo que é tudo diferente, né? A gente parte não só para uma aprovação de crédito, a gente parte para uma vistoria na ponta. Então a gente a gente antecipa muitas e rápidas etapas aquilo que a gente não só quer entregar, mas quer entregar dentro do prazo, né? E não promessas, né? Então a gente vê o quê? Com essa velocidade, essa forma que a gente tem de tratamento, né? Nós estamos falando aqui 60, 90 dias, nós estamos pagando as operações, tudo depende também do como o andamento dela, né? Não só pela aprovação do crédito do cliente, mas também pelas reais condições do imóvel. Então são fatores que vão contribuir para o bom andamento da operação. Mas na visão da CETIC, que a gente espera é que o cliente se sinta confortável, porque ele não vai comprar um imóvel, ele vai oferecer para o primo, para o sobrinho, para, poxa, vocês conhecem a CETIC? Eles ficam realmente na sensação de poder mostrar aquilo que não conhece, não faz nem noção o que é, né, uma assessoria, né, voltada à aquisição e gerenciamento de crédito. É o que a gente faz. A gente faz isso com excelência. Então, você aí, corretor, que está vendo nosso podcast ou, né, CETICast aí, fica a dica aí. A gente não só traciona a sua carteira, a gente envolve os seus funcionários, a gente tem uma resposta de imediata, como o Marcelo comentou aí, a gente tem um multicálculo aí, falam, né? Poxa, 20 segundos, né? A gente que faz um cálculo na seguradora, coloca o multicálculo lá, calcula lá às vezes demora 1 minuto, 2 minutos para calcular. Então a gente tem essa resposta rápida, né? Então esse atendimento personalizado faz tudo aquilo que realmente o cliente interessa, ele venha saber mais a CETIC e tem o conforto do seu parceiro, amigo, corretor de seguro. Pô, Monteiro, muito bacana. Então, com isso, a gente conseguiu, então, que a ideia é essa, do nosso bate-papo, levar para o pessoal e os nossos, né, o pessoal que acompanha o nosso canal, o pessoal que está assistindo a gente, um pouquinho mais do que é o nosso desenvolvimento, né? Outros podcasts vão vir, né? A gente vai ter muito conteúdo esse ano, tem muita matéria, né? A gente tem muita, ou seja, esse ano o volume de coisas que a gente vai colocar na internet é bastante robusto, né? E com isso o que a gente vê? O principal ponto aí para fechar, então, que a gente estava dizendo na questão do nosso podcast a gente precisa levar uma experiência do usuário, ou seja, a gente precisa levar para o cliente o crédito de uma maneira mais personalizada, de uma maneira mais eficiente, né? Usando o nosso novo slogan, né? Dando crédito ao seu sonho, né? É muito bacana. Então, assim, a gente percebeu que os clientes estão comprando a ideia, os corretores já compraram a ideia e que a gente está indo, nós aqui na CETIC, numa jornada extremamente positiva, né? O que é muito bacana, né? O produto que a gente mais usa, que é o consórcio, mas também a gente usa, né, os outros produtos de crédito imobiliário, como o financiamento SFI, como a gente usa, né, o Home Equity e outros produtos, mas o nosso core principal, né, o tão forte consórcio. Mas lembrando sempre, né, o consórcio é um produto que, na minha opinião, eu sou suspeito, eu sou fã. Ele é um produto muito sofisticado e ele é um produto que a gente chama de um produto muito alfaiate. Se você não comprar o consórcio certo, você não vai ter o imóvel certo, porque ele não vai servir. Né, vai ficar apertado, vai ficar largo demais. E com isso, automaticamente, você não vai ter uma boa experiência. Então, agradeço aqui o seu tempo, a sua visita de hoje. Né, um pouco você trazer um pouco da experiência do Monteiro, toda essa bagagem que você tem aí no mercado de seguros, né, os gestores, vai ter podcast com gestor aqui, vai ser um negócio bem bacana que a gente está colocando. O que eu acho agora para a gente fechar isso, Monteiro, eu queria que você deixasse aí uma última frase para o pessoal, para os asses aí, nosso time, que a gente chama nosso time de fora, nosso time comercial, literalmente, são os nossos parceiros, nossos corretores de seguros, nossos asses, nossos queridos asses, para o seu time ali, né, para o time para frente. E os seus agradecimentos para a gente poder encerrar por hoje aqui o nosso podcast. Primeiramente, iria, né, novamente agradecer a oportunidade, né? É um prazer, uma gratidão muito grande estar aqui defendendo o time da CETIC, agradecer ao meu time comercial aí, que engajou, está engajado. Nós temos grandes, não só objetivos, desafios ao longo de 24. Aos asses, aos nossos corretores que já estão dentro da nossa base, que a gente vem com força total,
Vamos fazer diferente aquilo que a gente tentou fazer em 6 meses, numa correria danada, mas a gente conseguiu plantar a semente, a gente quer colher isso ao longo de 24 para você. E também deixar uma mensagem a você aí, corretor, que talvez ficou curioso, né, do que a gente está conversando aqui, batendo um papo, falando um pouquinho, né, não só de aquisição, gerenciamento, né, de crédito imobiliário, levar isso a você, que você nos procure, não só pelo nosso YouTube, veja nossos vídeos, nosso site, CETIC Capital, procure os nossos gestores comerciais, que tem, como eu falei, ao longo do estado, para que a gente possa fazer uma visita, mostrar o que a gente pode trazer de diferente para você. Acredite, o crédito ele é acessível e está na sua mão, corretor. Um bom ano para você, conte com a gente, vamos fazer negócio e conte com a CETIC. Obrigado, Marcelo, e vamos em frente. Bom, obrigado, Monteiro, mais uma vez. Pessoal que estava nos assistindo, obrigado pelo tempo, pela paciência. Obrigado. Espero que o podcast tenha sido bastante produtivo, eu acredito que foi. E até a próxima.